Shabbat Shalom a todos. Vamos dar sequência então aos nossos trabalhos com o estudo da porção de hoje, Parashá Pinehas, ou Pinhas, Finéias. Está em Números 25, 10 a 29, 40. Tem Haftará em 1 Reis, 18 a 46, 19 a 21. Referência na Brit Hadashah em João 2, 13 a 22. Tem um salmo complementar aqui, salmo de número 50. 6 Parashot tem o nome de pessoas. 6, 4 justos e 2 ímpios. Nós temos lá a vida de Sara, tem o nome da Parashá Noé, Itró, Jetro. Acabamos de estudar agora há pouco a Parashá Corá, por último agora Balac, e agora Pinhas, ou Finéias. Apesar da Parashá ter o nome de Finéias, essa porção começa falando de Finéias e depois ela segue em outros desfechos, e quem lê a porção toda, do capítulo 25 até 29, às vezes não consegue compreender exatamente porque determinados assuntos estão aqui dentro, ao ponto de determinar o nome da porção Pinhas, ou daquilo que ele tenha feito, é exatamente o que nós vamos estudar. Então tem vários contextos aqui absolutamente fora do tema principal, e aí os estudiosos justificam dizendo que a Torá ela não é muitas vezes de forma cronológica. Quando tem alguma conexão temática, o Eterno faz questão de citar ali, embora aquele assunto, por exemplo, aqui tem a questão de ofertas, sacrifícios, essa é uma parte eminentemente contida em Levítico. Tem outras partes que deveriam estar tematicamente no livro de Deuteronômio, mas estão aqui, no livro de Bamidbar, em Números. Enfim, essas aparentes descontextualizações, elas se justificam por uma ou outra referência temática, e aí sim faz um link com esses assuntos. E sabemos que o Eterno não faz nada incompleto ou imperfeito, e obviamente ele tem as suas razões para que esses assuntos estejam aqui. No capítulo 25, nós, logo aí a partir do verso 11, fala no verso 10 aí, no verso 9, perdão, os que morreram da praga foram 24 mil. Terminamos a Parashá Balac, falando, no verso 7 aí, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, vendo o quê? Vendo a afronta de Zimri ali, se envolvendo com uma midianita, nada obstante a ira do Eterno, ele se insurgiu, ele levou aquela pagã para dentro de uma tenda. Então, vendo naquele momento tão trágico para o povo de Deus, quando estava já acontecendo a ira de Deus estava manifesta ali. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, ou seja, Finéias era neto de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil pessoas. E esse resultado está retratado lá em 1 Coríntios 10, 8, depois os irmãos confiram, mas 24 mil pessoas morreram, mais uma vez enfatizando, gente, o conceito e a importância do corpo. Se um erra, muitos pagam pelo erro. E o Eterno, ele vem trabalhando esses conceitos desde que o primeiro casal saiu do Éden. O Eterno vem trabalhando o conceito de corpo, de responsabilidade, de zelo pela palavra, E aqui nós vemos o que? O zelo de Pinhas, de Finéias, e se
ser zeloso para com a vontade do Eterno. Do jeito que está ali no chamado, nós falamos agora há pouco, né? Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno. Não é de qualquer forma, volto a dizer, é de forma diligente, né? É com zelo. Zelo, gente, é cuidado, é pontualidade, é diligência. O oposto de zelo é desleixo, é negligência, é descaso. Então, logo no conceito, nos chama a atenção para a nossa própria vida, né? Eu sou zeloso com as coisas do Eterno, né? Mencionei agora há pouco, né, que quando eu faço uma simples pergunta num grupo, né, acerca de quantos estão lendo, ninguém se manifesta, né? Não que isso tem que ter uma resposta para mim, mas isso é um reflexo da vida de cada um para com o Eterno, né? Para com o Eterno. E nós no corpo, né, volto a dizer, nós temos uma obrigação no corpo de nos edificarmos mutuamente. Esse é o propósito eterno. O corpo edifica o corpo, né? E aqui, por causa do erro de alguns, né, se não houvesse o zelo de Pinhas, de Finéias, o Eterno teria talvez aí consumido muito mais gente, muito mais gente. E aliás, anteriormente ele já havia manifestado o desejo de consumir a todos, à exceção de Moisés. Né? Um povo que conhece a vontade e que nada obstante esse conhecimento, volto a dizer, por isso que o conhecimento, ele sozinho, ele não vale nada, né? Se nós não incorporarmos esse conhecimento e colocarmos em prática como um estilo de vida, ele nos deixa soberbos, jactanciosos, arrogantes, escória para o Eterno. Escória para o Eterno. Em Romanos 1:18, abram por gentileza aí, Romanos 1:18. Nós vamos usar muito hoje a gente relaxar, muito. Romanos 1:18. Romanos 1:18 diz: a ira do Eterno, olha aí, a ira do Eterno se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Exatamente o contexto aqui, gente, do que aconteceu no meio daquele acampamento. O povo estava prestes a entrar. Essa aqui foi a última parada antes de adentrarem na terra de Canaã, na terra prometida. A última parada. E quando nós pensamos nisso, depois de uma trajetória, de uma longa trajetória de mais de 40 anos, quando nós pensamos que era a última parada para entrar, para ganharmos, ou para ganhar aquele galardão, o que nos vem em mente? Ora, o povo está se santificando, não é assim? Nós vamos receber o maior presente do Eterno, o presente tão prometido, né? Ao invés de nos santificarmos, ou ao invés de ocorrer ali uma santificação, ocorreu uma prostituição. Uma prostituição. E a prostituição, gente, ela não se dá no ato corporal. E Yeshua deixa isso muito claro, né? Para que aconteça corporalmente, fisicamente, ela já aconteceu no coração. Ela já aconteceu. Por isso que Yeshua diz: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração ele já adulterou. Não é o ato em si, é a intenção. Ou no hebraico, né, conforme muitos gostam de enfatizar, é a kavaná. A intenção. Com que intenção eu faço isso? Né, no direito a gente diz que nós avaliamos o ânimos. O ânimos, né, é exatamente essa intenção que está no interior da pessoa. Por isso a pessoa ela faz a sua autodefesa, para que o juiz, os demais operadores do direito consigam aferir daquela fala a intenção do agente. Então, se tem uma intenção de prostituição, a materialização ela é consequência, uma mera consequência. E nesse aspecto, Balaão teve êxito, conforme nós pontuamos na semana passada. Ele citou os filhos de Deus, os israelitas,
a se envolverem com as mulheres midianitas. E nisso resultou, obviamente, na ira do Eterno, né? De novo, a ira do Eterno se revela do céu contra toda a impiedade. E diga-se, impiedade é tudo aquilo que é contrário à santa instrução dele. Óbvio. Né? 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da vontade do Eterno. E traduzindo, impiedade, iniquidade. Toda vez que vimos esses termos, impiedade, iniquidade, né, isso se refere a pecado. Pecado. É um termo hoje tão politicamente incorreto. Né? Não vemos pregações falando acerca de pecado. Muito pelo contrário, mais uma vez a relativização toma conta. Né? Mais uma vez, isso era para o povo de Israel. E o que é pior, tem rabinos falando ou especificando coisas para Israel e coisas para outra pessoa, como se o Eterno fizesse essa acepção, contrariando aquilo que o próprio Eterno diz, uma mesma lei, tanto para vocês quanto para os estrangeiros que estão com vocês, contrariando Romanos 11, que diz que a partir do momento que nós nos enxertamos em Israel, nós passamos a fazer parte da família de Deus, da família de Israel. Uma mesma lei, uma mesma Torá, uma mesma instrução. O Eterno não faz acepção de pessoas. Se nós concordássemos com esse tipo de entendimento, nós chegaríamos facilmente à conclusão de que o Eterno tem preferidos, e a palavra deixa claro que não tem. A alma que pecar, essa morrerá, seja judeu, seja gentio. Não importa. Houve um episódio aqui, que o Eterno se insurgiu contra o próprio Moisés. Queria matar Moisés. E a esposa dele interveio naquele momento, e aplacando ali aquele desejo dele de extingui-lo. Então o Eterno não tem, gente, embora Moisés, com toda a reverência e respeito, por óbvio, tenha sido aí um servo do Eterno, cumpriu fielmente ali todos os desígnios dele, naquilo que ele vacilou, ele foi punido. Tanto é que ele não entra na terra. Apesar de tudo que ele fez, seria politicamente correto que o Eterno permitisse, não é assim? Vou relevar isso aí. Só que o Eterno, o sim do Eterno é sim e o não é não. Ele já tinha dito que ele não entraria, houve uma insistência por parte dele, no sentido de que permitisse. Não falamos mais nesse assunto, não tocamos mais nesse assunto. Esse assunto está encerrado, eu já disse que não. Essa é a vontade do Eterno. Tanto para judeu, quanto para grego, quanto para gentio. Nós estamos, gente, vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis, Volto a dizer, o mundo está contaminado desse relativismo e quer colocar a palavra de Deus também de forma relativa, flexível. Olha, você falou uma frase essa semana que ela leu em algum lugar, para que nós sejamos radicais com o mundo, porque o mundo é radical com a nossa fé. Quando eles vão nos atacar, eles são radicais. Você tem que ser radical para defender. Para nos atacar, eles são radicais. Eles destroem os valores mais caros de uma sociedade. Família, por exemplo. Começando pela família, que é a célula maior. Eles nos atacam com veemência. Então nós também temos que defender de forma muito mais veemente a nossa fé, aquilo que nós cremos, porque esse é o absoluto do Eterno. E é imbuído desse zelo pela palavra, para não deixar passar pequenas coisas, porque aquilo vai tomando vulto, e a palavra diz o que? Aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado, e aquele que não é fiel no pouco, ele vai perder a totalidade. Então nós não podemos deixar, gente, passar, nós não podemos ser coniventes com o pecado.
Nós temos que chamar o errado de pecado. E por óbvio, naquilo que estiver certo, estimularmos ao amor, às boas obras, a que prossigamos rumo ao precioso alvo. Era esse zelo que Pinhas estava acometido dele, né? Aquele desejo de agradar ao Eterno, e vendo ali pessoas em franca desobediência, ao ponto de deixar Moisés inerte. E aí ele, de forma, dirão alguns, né, de forma violenta, ele aplaca a ira do Eterno naquele momento. Era o que ele tinha para fazer, e a conduta dele foi aprovada pelo Eterno. Não tinha outra coisa para fazer, né? E por conta do ato dele de aplacar a ira naquele momento, daquela forma, foi firmado com ele uma aliança perpétua, uma aliança de paz, né? Sabemos aí que o Eterno preservou aí até o segundo tempo toda a descendência de Pinhas, de Finéias, né? Como neto de Arão, já era destinado à linhagem de Arão, né? Mas Arão, tendo ali tanto Finéias quanto Eleazar e Itamar. Era filho de Arão. Isso. Os filhos de Arão eram Nadab e Abiú, que morreram, ficaram Eleazar e Itamar. E Finéias era filho de Eleazar. Não é isso? Isso. Okay. Isso, neto de Arão. Então o Eterno manteve a sua fidelidade em relação a esse sacerdócio, né? Sacerdócio de paz. Então, gente, nós a exemplo de Finéias, nós temos que buscar esse zelo, nós temos que ter esse zelo, buscar sermos fiéis em todas as coisas, para que nós possamos cumprir o propósito para o qual nós somos designados. E cada um de nós, gente, cada um de nós tem um papel fundamental, né? Por mais simples que seja a pessoa, isso não vem ao caso, né? No reino são todos co-herdeiros, co-participantes, cada um tem a sua cooperação a dar, né? Tem o seu papel a desempenhar. Nós não podemos negligenciar isso. Então, nessa paraxá, gente, nós temos então a recompensa de Finéias, que é essa aliança perpétua de paz. Nós temos aí a determinação de mais um censo, né, dos israelitas, só que dessa vez com outro propósito, não era com propósito de guerra mais, era com propósito de divisão de terras. E é interessante aqui o conceito de equidade, que é diferente de igualdade. Equidade é tratar o igual de forma igual e o desigual de forma desigual. O que é isso? O Eterno dá a diretriz de forma muito clara. Realize o censo, faça a contagem, o que tiver maior número vai receber uma porção maior, o que tiver menor número, uma porção menor. Isso é equidade. Isso é o senso de justiça. Porque se ele dissesse assim, cada tribo receberá 100 hectares de terra, né? Então uma tribo muito grande ficaria com 100 hectares, e uma talvez apertada, né? E uma tribo pequena ficaria com 100 hectares, ficaria uma coisa gigantesca. Então essa proporcionalidade foi considerada pelo Eterno como propósito desse censo. Nós temos aqui uma emenda à Constituição, né? Nós temos uma emenda à Torá, determinada pelo Eterno, naquele episódio das filhas de Zelofeade, né? Porque a lei, a Torá, até então, ela determinava que, não havendo, que a herança, aliás, fosse repartida entre os filhos homens. E Zelofeade deixou filhas, somente filhas. E aí elas não receberiam, pela própria Torá, elas não receberiam uma porção da terra. E aí elas fazem uma reivindicação, o Eterno submete essa reivindicação à aprovação do Eterno, e o Eterno dá o ok, né? Ele homologa, ele promulga, né, essa vontade, né? Diz, elas estão certas. Concessão, né?
uma exceção, exatamente, uma situação não prevista inicialmente e que foi adequada de acordo com a realidade fática. Uma realidade fática ali presente, e o Eterno então consente que elas recebam a cota parte que seria do pai, que seria destinada aos filhos, né? Ou se tivesse um filho homem, por exemplo, né? E nós temos também a morte de Moisés, né, nessa porção, e a sucessão dele por Josué. Temos ali algumas normas, como já disse, acerca de sacrifícios, que nós não vamos entrar nisso. Eu gostaria de enfatizar mesmo, gente, mais uma vez, a questão do zelo, né? Chamar a atenção dos irmãos em relação ao nosso compromisso com a Eterno. Então, essa vai ser a tônica, essa vai ser a ênfase de hoje. Abra, por favor, em Salmo 69, verso 9. Zelo no compromisso com a Eterno, vai dar os versículos. Nós vamos estudar agora alguns textos. Salmo 69, verso 9. Salmo 69, verso 9. Que na verdade, como sendo uma haftará, como sendo já uma interpretação, comentários da própria Parashá. Salmo 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Esse aqui é o zelo de Davi num salmo messiânico. O zelo da tua casa me consumiu. E essa profecia aqui, ela se cumpriu lá em Marcos. Deixa eu ver aqui. Marcos. Aliás, João 2,17. Abra, por favor, João 2,17. O filho em si mesmo. João 2,17 diz assim: lembraram os seus discípulos do que está escrito. O episódio aqui era Yeshua purificando o templo, né? Yeshua, verso 13 aí, estando próximo à Páscoa, subiu Yeshua para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E aí lembraram os seus discípulos do que está escrito. Olha aí, está escrito onde? Está escrito em Salmos 69, 9: o zelo da tua casa me consumirá. Então, esse é o zelo, gente, o zelo pela casa, pela vontade do Eterno. Abram agora, por favor, em Marcos 3. Marcos 3, a partir do verso 20. Marcos 3, a partir do verso 20. Marcos 3. Isso. Vou ler aqui o contexto. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Yeshua ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha, gente, esses parentes aqui eram os da família dele. Diga-se, os da família de Yeshua. E eles estavam dizendo que Yeshua estava fora de si. Os escribas, olha aí, os legalistas, né? Os conhecedores da lei. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de demônio. E é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-os, Yeshua lhes disse por meio de parábolas:
Como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de demônio. Então nós temos aqui o que, gente? Os legalistas censurando Yeshua, por aquilo que ele fazia, e ele praticando as obras do Eterno, cheio do Espírito do Eterno, cheio do Espírito do Santo, eles atribuíram essas obras a demônios, falando que ele estava cheio de demônios. Ou seja, embora zelosos quanto à lei, estavam eles mesmos, eles é que estavam desprovidos do verdadeiro Espírito, do Ruach HaKodesh, por não crerem exatamente nele, Yeshua, como um enviado do Eterno, como sendo o ungido que o Eterno havia prometido. Então, espiritualmente eles estavam equivocados, e blasfemando contra a própria vontade do Eterno. Abram, por favor, em Salmo 119, 139. Salmo 119, verso 139. Olha aí, mais uma vez. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Esse é o zelo, gente. Os adversários do Eterno, ou melhor, os adversários de Davi aqui, se esquecendo da palavra do Eterno. Desdenho. Oi? A versão fala desdenho. Desdenho. O que é desdenhar? Desprezar, fazer pouco caso. O zelo, o amor, o cuidado, a diligência me consome. Como pode alguém tratar a palavra do Eterno de forma tão desleixada? Com desdém? Como pode? Esse é o zelo de Finéias. E nós, só para recapitular, gente, nós falamos no último estudo do Sermão do Monte, aliás, no penúltimo, nós falamos sobre isso, que afora Yeshua, que teve a missão de reconciliar, de nos reconciliar com o Eterno, e sem dúvida nenhuma, um pacificador da ira do Eterno, Pinhas é tido como o segundo exemplo de pacificador. Então, aquele verso do Sermão do Monte, feliz, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus, é esse pacificador, é aquele que reconcilia alguém com o Eterno, que tira alguém do caminho do erro e o coloca no caminho de volta, no caminho de Techuvá. Esse é o verdadeiro zelo. Nisso se traduz o verdadeiro amor. Isso é amor. Amor não é passar mão, não é flexibilizar, não é ser permissivo, não é ser libertino. Amor é colocar no prumo, restabelecer a ordem. Isso é amor. E só quem ama, gente, tem coragem de fazer isso, porque às vezes é muito desgastante, sobretudo no próprio corpo, porque nós sabemos que tem uns que esperneiam, não gostam de ser repreendidos. E a palavra diz, repreende o sábio e ele se fará seu amigo, e se fará mais sábio. Repreende o tolo e ele se volta contra você. Nós sabemos disso, a própria palavra diz. Mas nós não podemos ser negligentes.
o nosso amor se traduz nisso, em pacificar, em chamar a ordem, em desviar aquela pessoa que se encontra perdida e trazê-lo para o reino do Filho, do Eterno. Atos 17, 16. Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha aí, era tanta idolatria que o espírito de Paulo se revoltava. Nosso espírito se revolta com idolatrias. Nosso espírito se revolta quando nós vemos alguma coisa fora do padrão, desse padrão de excelência. E Paulo fala, gente, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yeshua. Esse é o Espírito. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11 diz assim: no zelo, olha aí, no zelo não sejais descuidados, remissos, olha aí, negligentes. No zelo não sejais remissos, negligentes, descuidados. Sede fervorosos de espírito, servindo a Adonai. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Então, gente, não sejamos remissos, negligentes quanto ao zelo. Esse é o zelo no qual Finéias, Pinhas estava aqui imbuído. 2 Coríntios 9, um pouquinho para frente aí. 2 Coríntios 9, 2 diz assim: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Uma característica visível naquelas pessoas, e Paulo faz questão de registrar: o vosso zelo, Nossa dedicação tem estimulado a muitíssimos. Aliás, ele usa o superlativo muitíssimos. O senhor está como aí? Vocês valem muitos outros. Muitos outros. Uhum. Tem estimulado a muitíssimos. 2 Coríntios ainda, capítulo 11, 2. Olha aí. Porque zelo, olha aí, gente, zelo por vós com zelo de Deus. É exatamente a conduta aqui de Pinhas, um zelo de Deus. Eu zelo por vós com zelo de Deus. O ato dele aplacou a ira e fez com que cessasse a mortandade, a praga no meio do povo. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Gente, presta atenção, que a partir daqui agora eu vou seguir uma outra linha. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Yeshua. Então, eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Olha aí, Paulo tinha um propósito: preparar aquelas pessoas as quais ele estava pregando, falando
agora das boas novas do reino, da reconciliação por meio de Yeshua, da unificação de judeus com as demais nações, por meio do sacrifício de Yeshua, né? com o objetivo de apresentar esse corpo, né? como uma virgem pura a um só esposo, que é Yeshua. Esse é o propósito, esse é o propósito. Antes de seguirmos aqui, gente, Apocalipse, por gentileza, Apocalipse 3, versos 14 a 19. Apocalipse 3 é o contrário de uma pessoa zelosa, né? Apocalipse 3 retrata uma pessoa descuidada, negligente, remissa. Apocalipse 3, versos 14 a 19, diz assim: ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, olha aí, esse morno aqui, gente, é o em cima do muro. O frio é o que está fora mesmo, né? O quente é quem está dentro. E tem um morno, está em cima do muro, ele fica com o pé no reino e o pé no mundo. Ou seja, já está no mundo, né? Ele está fora também. Exatamente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Olha aí. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Queridos, dentro desse zelo, e para nós agora compreendermos, né, o propósito do Eterno. Qual é o propósito do Eterno? Nós estudamos a palavra do Eterno, nós buscamos conhecimento, nós falamos de Torá, falamos de Tanar, todos os livros do Antigo Testamento, falamos de Brit Hadashah, todos os livros do vulgo Novo Testamento, cuidamos de aprender o hebraico, talvez aí o aramaico, o grego, enfim, mas qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito do Eterno? Para que finalidade nós fomos feitos? Com que finalidade? Que sejamos um povo separado da sua mão, da sua Sem dúvida, sem dúvida. Então nós temos que buscar esta finalidade, compreendê-la, para que nós, gente, ajustemos os nossos passos nesta preciosa caminhada, porque senão nós corremos o risco de sermos chamados de mornos. Nós corremos o risco de estarmos na fila dos perplexos. Abra, por favor, em Gênesis, vamos lá no começo, Gênesis 1, 26, e vamos agora pensar juntos. Gênesis 1, 26, o Eterno criando todas as coisas, né? E aí no verso 26 diz o Eterno: façamos o homem aqui, gente, ser humano, né? Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Eterno tinha um propósito: fazer o homem, o ser humano, semelhante a ele. E em inúmeras passagens nós temos o que? Sede santos, porque eu sou santo.
Então, se nós queremos ser e temos uma incumbência de sermos iguais a Ele, e aqui eu estou falando ainda antes do pecado, esse é o propósito inicial. Nós somos feitos com essa finalidade, né? De sermos santos, de sermos semelhantes ao Eterno. Mesma imagem. Mesma imagem. Olha aí. Olha o verso 27. Criou o Eterno, pois, o homem à sua imagem, a imagem dele o criou, homem e mulher os criou, ou seja, o ser humano. Olha 28. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando o Eterno nos abençoa e diz: sede fecundos, enchei a terra, o que o Eterno está querendo? Lembrando que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, o que ele está querendo? Qualidade já tinha. Ele está criando aqui uma família, não é assim? Criou homem e mulher, pronto, uma família. Agora ele quer quantidade, ele quer muitos filhos. Muitos filhos. Então, isso aqui é propósito. Propósito eterno. Fomos feitos a imagem e semelhança dele, muitos filhos. Lembrando que a imagem e semelhança do Eterno é santificação, sermos iguais a Ele. Bom, mas diante desse plano do Eterno ocorre o pecado, né? Lá em Gênesis 3,15, o Eterno ali ele já faz a promessa então, né, de enviar o descendente da mulher para que esmague a cabeça da serpente. Todos conhecem o episódio do pecado. O homem, até um pouco antes ali, sendo feito a imagem e semelhança do Eterno, era dependente exclusivo do Eterno, cuidando em fazer toda a vontade do Eterno, até o ponto da doutrina de Balaão contaminar os ouvidos de Eva. O que é a doutrina de Balaão? Nós estudamos na paraxá passada. O que é a doutrina de Balaão? Sofisma. Verdade misturada com mentira. Resultado, mentira. Enquanto o Eterno dá uma ordem clara para Eva, para Adão e Eva, né? Vem alguém e diz: bom, não é bem assim. É claro que vocês não vão morrer. Não foi bem assim que ele disse. Implantou uma dúvida que foi o suficiente para que despertasse em Eva o desejo ali de se tornar independente do Eterno. Independente. Então até ali eram dependentes. A partir de então, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O Eterno, na verdade, ele não quer que vocês sejam como eles. É isso que foi dito a Eva. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como ele. Começou a questionar o padrão, né? Exato. Ou seja, experimentem essa independência. Bom, e aí ocorre o pecado, e aí nós já sabemos o resultado. Vem essa promessa do Messias, Gênesis 3,15, eles são expulsos dali. E lá em Romanos 3,12 diz o quê? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Bom, em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, né? Então todos somos pecadores. A partir de Eva, Adão e Eva, toda a raça contaminada, nascemos já pecadores por esta contaminação. Aí encerrará a nossa inclinação para o mal. Todos se extraviaram a uma, juntamente se fizeram inúteis. Bom, mas espera aí, o Eterno tinha um plano. Nós fomos feitos em mais semelhança dele. Ele mandou encher essa terra. Ele queria uma família em quantidade, né? E a raça agora se tornou inútil para esse propósito. E aí? O Eterno desistiu do seu propósito? Perfeito, ele não desistiu do seu propósito. Lá em Jeremias 31, o Eterno já fala sobre a nova aliança que ele faria.
né? Já falei agora há pouco, né? Uma nova aliança, diga-se, com o povo dele, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, ele estabelece um povo e estabelece, obviamente, uma forma de os outros povos se agregarem àquele povo. Mas ele estabelece um povo, é da vontade dele, e isso é inegável, irrefutável, imodificável. Ele estabelece: eu tenho uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Diga-se, eu tenho uma aliança com Israel, né? Porque nós sabemos da profecia da unificação. Eu tenho uma aliança com Israel, e qualquer um que queira, que aceite aí, agora ele estabelece um novo plano, aliás, ele coloca em prática o plano, né, de fazer essa reconciliação, e ele diz o que? A mesma vontade dele, traduzida ali nas ordens que ele havia passado para Adão. Tudo que era exterior agora é dentro de nós, porque nós sabemos que depois do pecado, e aí vem a promessa a Abraão, vem seguindo com o povo no deserto e tal, e nós estamos estudando aqui a última parada antes de entrar na terra prometida, com o povo já tendo recebido a Torá, devidamente em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e os demais em rolos de pergaminho. Só que agora o Eterno vem dizendo que essa mesma vontade, essa mesma lei, não é outra lei, é a mesma lei. Agora ele vai colocar no nosso coração e na nossa mente. Nosso coração e na nossa mente. E que para isso, né, uma vez colocando, nós precisaríamos do Espírito dele, do Ruach HaKodesh, para que nós conseguíssemos ou consigamos viver uma vida aí de obediência, né? É exatamente o cumprimento também de Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Abra, por favor, em Hebreus 6, 17. Só estabelecer aqui um outro tabela. Hebreus 6, 17. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não, não é isso. Oi? Hebreus 6, 17. Ah, não, perdão. Ok, eu li 7, 17, perdão. Por isso, o Eterno, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Isso aqui é para dizer que o propósito dele não muda. O propósito inicial de fazer o homem em imagem e semelhança, de criar uma família de filhos semelhantes a ele, né, e ali diga-se façamos, né, depois nós vamos ver aqui, semelhantes a ele, é imutável. Né? Por isso o Eterno, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Eterno minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, aqui fala da imutabilidade. Alguém abre, por favor, abre para mim, por favor, Isaías 46, 10 e pode ler. A mesma coisa, falando da imutabilidade deste propósito. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Ok, então o propósito dele vai acontecer. E aí, qual que é o meio pelo qual, então, ele agora restaura todas as coisas? Promessa e juramento. Promessa e juramento mediante o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Ele nos envia Yeshua. E agora mediante um processo de restauração, de reconciliação. Abra, por favor, em 1 Pedro. Lá no finalzinho, pertinho do Apocalipse, 1 Pedro. 1 Pedro 3. 1 Pedro
Peraí, 1 Pedro 1, 13 a 21. Olha aí. Aqui, gente, nesse texto nós vamos ver aqui acerca de nascer de novo e acerca da santificação. Dois requisitos. Quais são os requisitos? Novo nascimento, nós vamos ver aqui agora. Justificação, santificação e glorificação. Esses são os requisitos. Então, leamos aqui, 1 Pedro 1. Você repete, por favor, os requisitos para a santificação. Os requisitos de reconciliação com o Eterno. Quais são os requisitos? Nascer de novo, que Yeshua disse para Nicodemos, importa-nos nascer de novo. Regenerados, nós temos que ser gerados de novo, E a palavra diz o que? Aquele que está em Yeshua é nova criatura. Nós vamos ver isso aqui agora nesse texto também. Então, regeneração, aí nós somos justificados pelo sacrifício de Yeshua. Nós passamos agora pelo processo da santificação, é um processo que só termina lá na glorificação, só na volta de Yeshua. Tudo isso, gente, para cumprir o glorioso propósito eterno lá de Gênesis 1:26 que nós lemos. Então vamos lá. 1 Pedro 3, capítulo 1, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Yeshua, o Messias, como filhos da obediência, ou seja, não filhos rebeldes, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, olha aí, olha a santificação. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, olha aí, o Eterno não faz acepção de pessoas, Ele não distingue, Julga imparcialmente. exatamente. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, seja judeu, seja grego, seja de qualquer nacionalidade, vai responder segundo as suas próprias obras. Então, é segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Yeshua, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Adonai. Agora, olha o verso 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, purificado nossa alma aqui, gente. A nossa alma somos nós mesmos. Corpo e espírito é igual a alma. Tá? Não é algo abstrato. É uma forma de dizer, tendo-vos purificado. Você está falando de nós mesmos. Tendo-nos purificado, então, pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes o quê? Regenerados, renascidos, nascidos de novo. Olha aí, a regeneração. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, ou seja, não mais agora de Adão e Eva, semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra do Eterno. No princípio era o Verbo, mediante Yeshua.
a qual vive e é permanente. Olha aí, a palavra vive e é permanente. Tradução outra. E operosa por toda a eternidade. Antes disso, No começo da palavra do Eterno, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. isso. A minha diz, a qual vive e permanece. Aleluia, aleluia. No princípio era a palavra, Menhá, a palavra, era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então nós fomos regenerados, nascidos de novo, agora mediante esta palavra. 24, 25. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra de Adonai, porém, permanece eternamente. Ou seja, lá em Eclesiastes 3,14 diz, né? Sei que a palavra do Eterno permanece para sempre, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso ele faz para que os homens temam diante dele. Então, queridos, aqui nós temos o novo nascimento e nós temos a santificação. Olha no meio aí a justificação. Abre em Romanos 31. Romanos 8, perdão, 31 a 39. Um pouquinho para trás aí, Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Eterno é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos do Eterno? É ele próprio quem os justifica. Quem os condenará? É Yeshua HaMashiach quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Eterno e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yeshua? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Eterno que está em Yeshua, nosso Senhor. Nosso Senhor. Segunda Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, um pouquinho para frente aí. 2 Coríntios 5, 21. Aliás, a partir do verso 18. Ora, tudo provém do Eterno. Gente, tudo provém do Eterno, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha aí, tudo provém dele. Ele nos reconcilia com ele mesmo. Por meio de quê? Olha aí, por meio de Yeshua. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que o Eterno estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Yeshua, como se o Eterno exortasse por nosso intermédio. Em nome de Yeshua. Rogamos, pois, que vos reconciliei com ele, com o Pai. Olha aí o clamor. Então, gente, ele aqui está no processo agora de nos ensinar a ter chuva. Por meio de quem? Por meio de Yeshua. Ele providencia, e ele mesmo, tudo provém dele, e ele mesmo estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo. Para cumprir esse propósito. Lá em Colossenses, gente, 1,27 diz: Yeshua em nós, né, diz lá o texto, Yeshua em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Nós estamos em 2 Coríntios, e volta um pouquinho para 5,19. 2 Coríntios 5,19.
Ah, não, acabamos de ler. Ok. 2 Pedro. Não, perdão, já lemos esse texto também. Romanos 8, 28 a 30. Agora nós vemos aqui o propósito manifestado na carta aos Romanos. Romanos 8, 28 a 30. Certamente Paulo está discorrendo sobre a Torá, né? Com toda certeza. Paulo deixa claro, gente, nós estamos aqui no capítulo 8. No capítulo 7 ele fala que a Torá do Eterno, a lei do Eterno, a vontade do Eterno é santa, justa e boa. Né? Aqui ele elucida o que Paulo afasta sempre nas missivas dele, nas cartas dele, é exatamente um viés judaizante. As obras da lei, é aquilo que foi acrescentado ao ponto de anular mandamento. Por exemplo, Yeshua faz isso com relação ao Corban, não é isso? Vocês estão invalidando um mandamento por causa das vossas tradições, porque eles falaram o quê? Aquilo que, né, se meu pai ou minha mãe precisar de alguma coisa, olha que eu não vou te atender, porque na verdade o que eu poderia te atender eu vou doar para o Eterno. Espera aí, ué. Por causa de tradição, vocês estão invalidando o mandamento, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, sejam longos seus dias sobre a terra, que o Eterno te dá. Né? Então, o que Yeshua combateu, e Paulo obviamente corrobora, ele fortalece, ele combate com muita veemência, inclusive isso é a razão pela qual ele foi muito mal interpretado, né? São exatamente esses acréscimos. Então ele tenta manter, a exemplo de Yeshua, a pureza da palavra, agora sobre o olhar, sobre a perspectiva, sobre o viés do Mashiach. Então aí ele vem, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Eterno, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o propósito aqui, gente. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Yeshua, a fim de que ele, Yeshua, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós temos uma família, olha aqui nesse texto, os que são chamados segundo o seu propósito, são uma família. Aí nós temos quantidades, né? Tantos quantos, nós temos aqui quantidade, tantos quantos o Senhor chamar, é para todos, a salvação é para todos. E o Eterno diz que, a palavra diz que o Eterno deixa claro que ele não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas nós temos então uma família, nós temos quantidade, nós temos o padrão, a qualidade. Qual qualidade? Semelhantes a Yeshua, semelhantes ao seu Filho. Esse é o propósito, gente. Então tudo, o que está escrito na palavra? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para exemplo para nós, tanto das coisas que nós temos que fazer, quanto daquelas que nós não temos que fazer. Quando nós olhamos um episódio desse aqui da Paraxá, onde morrem 24 mil pessoas, qualquer servo sensato, inteligente, que se for servo de Deus será, ele olha para isso e escapa, né? Isso aqui é um buraco, ele sai fora disso aqui. Então, todas as mazelas humanas estão registradas para o nosso ensino, para nos ensinar a não seguir esses passos, e naqueles bons exemplos, por óbvio, para segui-los. Agora, o nosso padrão de excelência é Yeshua. E Yeshua estava no princípio com o Eterno. Né? Então, esse façamos aí, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aqui muito bem explicitado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Para que sejamos conformes à imagem dele, do seu Filho, o primogênito de toda a criação, de toda a criação. Até quando? Efésios 4:13. Um pouquinho para frente aí. 3, 4 livros para frente. Efésios 4:13. Bom, nós seguimos então
o plano do eterno, família, quantidade, qualidade, até quando? Efésios 4, 13. Olha aí, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Yeshua, o Filho de Deus, a sermos perfeitos, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Yeshua. Esse é propósito, esse é padrão, gente. Olha aqui o modelo, olha o padrão, olha a finalidade. Por isso que diz que o fim, a finalidade, o propósito da lei é Yeshua. Tudo concentra nele. Ele é o modelo. Ele é o modelo. O modelo perfeito de dependência, o modelo perfeito de obediência. Ser cheio de Yeshua significa ser cheio de obediência ao Pai. Ao ponto de dizermos, não mais vivo, mas Yeshua vive em mim. Oi? Aleluia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então esse é o padrão. Olha a oração de Yeshua em João 17. Vamos lá, nós temos que ler. João 17. João 17, versos 20 a 26. Olha aí, a oração de Yeshua. Olha a oração de Yeshua, gente. João 17, 20 a 26. Não rogo somente por esses, Yeshua orando ao Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Ô, gente, isso aqui é princípio de unidade, óbvio, né? Não está dizendo aqui que vamos formar uma massa única, como sendo uma única pessoa. Da mesma forma, quando ele diz que eu e o Pai somos um, né, ele não está dizendo que é uma massa única, ele está dizendo em propósito, em unidade. Aliás, está nesse mesmo contexto. A fim de que todos sejam um. Olha aí, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ou seja, se Yeshua e o Eterno é um ao ponto de ser a mesma pessoa, está dizendo que nós todos também somos uma pessoa só, né? O contexto é o mesmo. Eu neles e tu em mim. Olha aí, eu neles, sem Yeshua, né, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu neles e tu em mim, o Espírito, né, do Eterno nele, a fim de que sejam aperfeiçoados. Onde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o seu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Isso é reconciliação, gente. Isso é incorporação de Yeshua no nosso meio, a fim de nos reconectar com o Pai. Por isso ele diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Né? E aí o seguinte, se nós estamos em Yeshua, 1 João, um pouquinho para frente aí, lá pertinho do Apocalipse, 1 João 2,6, olha o que diz 1 João 2,6. Nós estamos em Yeshua, não é assim? 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, em Yeshua, esse também deve andar assim como ele andou. Olha o modelo, padrão, gente.
É isso que tem que queimar no nosso coração. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso zelo. E aí nós ficamos perdidos em questões periféricas, e o nosso caráter fica privado de aperfeiçoamento, de santificação, de regeneração. Esse é o propósito, o zelo que tem que nos consumir é esse, de sermos semelhantes a Yeshua, para fazer valer, fazer jus ao preço que foi pago para o nosso resgate. 1 Coríntios, voltemos lá, 1 Coríntios 1, 26 a 31. 1 Coríntios 1, 26 a 31, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Olha aí, gente, sabedoria, conhecimento demais, obnubila, coloca uma nuvem na frente que impede a pessoa de ver, a arrogância não deixa. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o Eterno escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. E o Eterno escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha aí, a fim de que ninguém venha se vangloriar. Eu posso, eu consigo, eu faço. Tem mérito. É mérito meu. Eu consigo, olha o checklist, ó. Checklist. Cumpri, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Bom, e a vida? E a ordenação? E o nosso resgate aí do nosso fútil procedimento? E de sermos semelhantes a Yeshua, até a unidade da fé, o pleno conhecimento dele. Estamos buscando esse conhecimento, esse zelo está nos consumindo. Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28 diz assim. Vou ler o 27 para contextualizar. Os quais o Eterno quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Em outra tradução diz, deste segredo sagrado. Olha aí, isso é um mistério, é um segredo de Deus. Qual que é a referência? Colossenses 1, 27. Aos quais o Eterno quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isso é, Yeshua em vós, a esperança da glória. Aleluia. O qual nós anunciamos, olha aí, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, diga-se ser humano, ensinando a todos, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos toda pessoa perfeita em Yeshua. Olha aí, gente, olha o propósito aqui de novo. Para isso é que eu também me afadigo. Olha o zelo, eu me afadigo. O que é me afadigar? Trabalhar a exaustão. Paulo em outro trecho ele diz, eu sinto as dores de parto até ver Yeshua formado em vós. Isso é zelo, gente. Esse é o verdadeiro zelo, essa é a verdadeira sabedoria. Por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Uma família, muitos filhos, semelhantes a Yeshua. E aí, gente, o Eterno, nesse maravilhoso propósito, né, mediante Yeshua, ele capacita Paulo, Shaul, Rachalia, o apóstolo, ele o capacita para nos dar agora o funcionamento dessa família, como que funciona, como que isso é na prática.
E Paulo vem e detalhes, e mais detalhes, e mais detalhes, e mais detalhes. Quisera eu ficar aqui expondo até exaurir as minhas forças. De tão lindo que é esse plano. De tão maravilhoso, de tantas nuances aqui que tem nesse plano. Quando eu digo, gente, que todas as áreas da nossa vida estão cobertas, é porque todas as áreas da nossa vida estão cobertas pela proteção, pela palavra do Eterno. E aqui na Brit Hadashah, Paulo faz isso com extremo zelo, com maestria mesmo, ao ponto de ficar tão claro que as pessoas acham que ele está dando um outro mandamento. E aí eu consigo responder a qualquer um aqui que questionar o fundamento da Torá no qual Paulo está inserido. Pela graça e misericórdia e sabedoria que o Eterno tem nos dado e que nós temos compartilhado aqui dia após dia. Não é? Então esse é o zelo que tem que nos consumir, né? Na vida de cada um de nós, na vida de cada um de nós. E aí para esse funcionamento ele vem capacitando. Tem um verso que diz, lá em Efésios 4:11, ele diz o quê? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um objetivo. Qual o objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. Olha aí, o primeiro objetivo. Para o aperfeiçoamento, nós precisamos nos aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar, gente? Crescer. Ser perfeitos. Crescimento. Vamos aparar vamos nos corrigindo. Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Yeshua, onde ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos os membros. Justa cooperação, aquilo que eu já falei, com uma justa cooperação. Mediante essa justa cooperação nós vamos conseguir, nós vamos ter a plenitude da vontade de Deus se manifestando no nosso meio, mediante corpo. Não é isolado, pelo contrário. Por isso Paulo é categórico: não deixeis de congregar. Paulo não está querendo simplesmente um amontoado de gente, não, gente. O que ele quer qualidade, ele quer pessoas fiéis, que sirvam ao Eterno, com o coração aberto, que queiram fazer parte dessa família, e que queiram estar na fila do vinde bendito de meu Pai. É para isso que ele se afadigou. É para isso que ele escreveu e foi tão mal compreendido. Então, ele nos dá todas as diretrizes para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Yeshua, para o desempenho desse serviço dentro do corpo. E aí, gente, nós somos capacitados a isso e nós ignoramos isso. Atos 1:8, abra por gentileza. Promessas de Yeshua. Promessas de Yeshua. E aí nós dizemos que seguimos Yeshua e ignoramos os próprios comandos que ele nos deixou. Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E nós sabemos, gente, que esse texto está umbilicalmente ligado a Mateus 28, 18 a 30. Ide, portanto, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, e ensinando. Não é só batizar e largar, não são filhos povos. Não, cuidado, zelo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. É por isso que Paulo fala de leite espiritual, gente, porque à medida que uma pessoa vai aderindo, ela começa a ter um leite. Não adianta você querer dar hebraico para ela, não adianta você querer fazer traduções e mais traduções, revelações de mistérios e mais mistérios para alguém que não sabe ainda o básico. É a medida da capacidade de cada um. Por isso Atos 15, naquele concílio de Jerusalém,
Tiago estabelece com muita sabedoria a premissa: não vamos impor maiores ônus àqueles que se unem a nós, senão que façam isso, isso e isso. Por quê? Porque tem Moisés, né? O ensino está aí, eles vão aprendendo aí, de acordo com a capacidade, a habilidade de cada um, né? Todos os sábados, todos os shabatot são ensinados nas sinagogas. Moisés, a lei, né? Moisés ali, sinônimo de Torá, de lei, de vontade do Eterno, é ensinada nas sinagogas. Só que agora, gente, não é a Torá externa, ela é interna, passa por um processo, novo nascimento, regeneração. Por isso Paulo fala de dores de parto, nascer de novo, justificação. Aceita o sacrifício do Mashiach por mim, eu quero me assemelhar a ele, eu quero fazer parte dessa família, eu quero entrar nesse processo de santificação, para quando ele vier eu seja glorificado. É esse zelo, gente, é esse zelo que tem que nos tomar. Primeira Pedro, de novo. 1 Pedro 1,18. Mais uma vez. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Modo de vida vazio, sem sentido. Sem sentido, fútil. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Yeshua. Foi assim, gente, que aprove a Deus, aprove ao Eterno nos resgatar. Não mediante coisas corruptíveis, não mediante sacrifícios de bois e ovelhas e carneiros, nada disso. Aquilo era uma figura do sacrifício do Mashiach e Yeshua. Tito 2, um pouquinho atrás aí. Tito 2, 11 a 15, diz assim, aliás, vou ler a partir do 10. Peraí. Tito 2, isso, 11 a 15. Porquanto a graça do Eterno se manifestou salvadora a todos, educando-nos para que, renegadas a impiedade, olha aí, gente, renegadas as transgressões, os pecados, as paixões mundanas, vivamos no presente século. Gente, vocês não têm noção da profundidade disso aqui. Eu ficaria também horas e horas falando sobre isso aqui. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador, Yeshua HaMashiach, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreza. Um pouquinho para frente aí, gente, 1 João 4, já estou finalizando, 1 João 4, verso 9. 1 João 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor do Eterno em nós, em haver Ele enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, por intermédio dele, até que todos cheguemos à unidade da fé
do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude dele. Termino com João 15. Abra, por favor, João, Evangelho 15. João 15, 1 a 8. Yeshua dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Duas pessoas. Ele é a videira, o pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha aí, gente. Ou seja, contrário senso. Né? Se vós não permanecerdes em mim, eu não tenho como permanecer em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, este é o precioso propósito do Eterno, ter uma família de muitos filhos semelhantes a esse padrão perfeito, Yeshua HaMashiach. Ele nos determina aqui frutificar, né? Ele nos deu, assim como ele nos reconcilia, ele nos dá o mesmo ministério da reconciliação, né? O ministério da pacificação. Assim como ele, Pinhas, pacificou a ira do Eterno ali, aplacou a ira para que cessassem as mortes, apesar de ter chegado a 24.000. Este é o zelo que tem que nos consumir. Quantas pessoas, né, estão se perdendo? Quantos erros estamos ignorando? Estamos sendo covardes? Estamos sendo omissos? Só para lembrar, na relação lá de Apocalipse, os covardes não herdarão o reino dos céus. Né? E só para destacar essa última frase, o reino será aqui, né? Os céus é o trono do Eterno, a terra ele nos deu a todos os justos, né? E quando ele fizer novos céus e nova terra, né, nós estaremos para sempre com ele. Amém? Que o Eterno nos abençoe a todos, que ele tenha misericórdia de nós, nos capacite a cumprirmos esse precioso propósito. Shalom a todos.